Eu tenho um caso. Eu tenho um caso de amor. Eu tenho um caso de amor com o livro. Eu tenho um caso de amor com o livro de literatura. Eu sou Josiane Maia, professora do SESC UEMA, da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, a terra de Gonçalves Dias e também da rede pública. Eu estou aqui inaugurando hoje o meu canal. Eu quero começar a contar o primeiro capítulo desse caso de amor para inaugurar o meu canal do YouTube. A minha mãe adotiva, Dona Meroca, uma pessoa extraordinária, sensitiva, muito alegre e carismática. Ela, quando me levou no primeiro dia para assistir aula, numa escola pública, no interior do Maranhão, numa cidade muito pequena, ela fez uma recomendação para a Dona Angelita, que ainda vive e a quem eu presto uma homenagem, porque de forma doce e firme me apresentou o universo das letras. Pois bem, ela recomendou a Dona Angelita que me desse poesias para recitar nas datas comemorativas. E ainda recomendou mais, que seja uma poesia grande. Eu recitava sempre no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia da Árvore, Dia do Índio, 7 de setembro. E eu era ensaiada em casa para fazer uma boa performance de leitura. A minha mãe me pedia que eu recitasse a leitura e fazia as recomendações, as observações. Ela dizia, fala mais alto. Não, aí fala mais baixo. E quando a performance ficava boa na avaliação dela, eu recebia aplausos. Ela me aplaudia no privado e me aplaudia no público. Porque quando eu ia me apresentar, estava ela lá, na primeira fila, para conferir a minha performance. E sempre me elogiava. Eu tenho, como num quadro emoldurado, a figura da minha mãe. Eu proferindo a palavra na condição de arte, verbalizando, compartilhando leitura. Mas ainda tinha um dado curioso. Quando alguém chegava na minha casa, uma visita, ela pedia, Josiane, pega o livro de leitura e mostre como você lê tão bem. A minha opção pelo curso de letras foi um roteiro muito previsível. E assim sendo, no curso de letras, eu conheci Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. E foi como universitária que eu comecei a formar a minha biblioteca. Eu tenho aqui esse livro, As Impurezas do Branco, de Carlos Drummond de Andrade. Eu comprei no dia em que minha professora de literatura, a professora Angélica Soares, leu o poema Quero, de Carlos Drummond de Andrade. Eu decidi que começaria ali a ter o meu próprio acervo. Então, no dia 30 de outubro de 1982, eu comprei o meu primeiro livro do meu acervo bibliográfico. Então, ao entrar na universidade, eu tive como paradigma fazer com que meus alunos tivessem acesso à obra literária. Porque eu descobri muito cedo, como professora de uma universidade que forma professores e professora da rede pública, eu percebia um fosso, uma distância enorme entre teoria e prática. Ou seja, professores com pouca ou nenhuma intimidade com a obra literária, tendo que formar leitores. Eu lia sempre com os meus alunos, com e para os meus alunos na sala de aula. Isso se tornou uma marca registrada na minha prática. Posteriormente, eu achei que o acesso ao livro tinha que ser mais democrático. Não adiantava eu levar o livro para ler com eles. Eu queria que meus alunos tivessem livro. Então, eu comecei a levar livro para a sala de aula e comecei a vender para os meus alunos. Dava todas as condições. Eu comprava, recebia no correio, eu pagava e depois eu repassava para os alunos. Isso foi a gênese da Livraria Graúna, que já fez esse ano passado, em 2020, 26 anos. Num país onde livrarias abrem e fecham com muita frequência, é um feito muito interessante, maravilhoso para uma cidade como Caxias, que tem uma tradição cultural fortíssima. Portanto, na esteira da minha prática, para além da sala de aula,
a minha formação continuada, melhor dizendo, foi toda palmilhada nesse universo, nessa temática da leitura. Eu fiz uma especialização na PUC de Belo Horizonte sobre língua portuguesa, eu fiz mestrado na UFP e mestrado em educação, mas a minha temática foi exatamente a formação de leitores, que está aqui publicada alguns anos depois, foi publicada pela editora Paulinas, Literatura na Formação de Leitores e Professores, e observe que ela tem esse livro aqui, esse exemplar tem esse símbolo, porque ele faz parte do PNBE do professor 2010, ou seja, o governo federal comprou esse livro, na época que ainda comprava livro para os professores, e distribuiu na rede pública do Brasil inteiro. Posteriormente, no doutorado, na USP, continuei com a mesma temática, pesquisei nas comunidades remanescentes de quilombolas, aqui em Caxias, Maranhão, e em Matões, as comunidades remanescentes de quilombolas e a sua cultura, especificamente os contos populares, que histórias que eles ainda contavam e contam, e está aqui registrado nesse livro, Herança Quilombola Maranhense, História e Histórias. E ainda me aventurei em outro gênero, não só o científico, mas também corolário dessa minha pesquisa sobre a literatura popular. Eu publiquei o livro Festa no Céu, com o selo da UEMA, que é corolário das minhas pesquisas. Aqui tem 8 contos populares, exatamente dessas comunidades. Depois, já com o selo da academia, da qual eu faço parte com muita honra, eu publiquei Espertezas e Artimanhas do Camarada Macaco, que são essas histórias que são veiculadas pela oralidade e que nas últimas décadas os escritores fazem um trabalho muito interessante, pesquisadores como eu fazem recontos, né? Porque eu ouvi muita história quando era criança. O seu Antônio era um senhor no interior da cidade onde eu morava, que à noite contava história para a criançada toda. Eu fui alimentada não só pelas poesias que eu decorava para apresentar nos eventos escolares, mas também pela contação de história. Então, esse é o meu universo. E, por último, a dança do Lili, que é uma dança folclórica de Caxias, que tem a ver com a nossa ancestralidade. Essa dança se originou na zona rural, com os remanescentes de escravos que cantavam depois da Semana Santa. E a dança do Lili veio para a cidade, ganhou novos elementos e está aqui publicada na forma de livros, com uma ilustração maravilhosa da Tita Rigo. Pois bem, então, nessa empreitada, tanto como professora, nas minhas publicações, mas também nos meus projetos. Os meus projetos todos versaram sobre leitura. E aqui eu aproveito para fazer o meu agradecimento público a professores, aos alunos que, ao longo de todas essas décadas, foram meus companheiros, minhas companheiras, foram meus companheiros de ideais para formar leitores. Nós desenvolvemos vários projetos. O primeiro foi o Livro na Praça, depois foi o projeto Guardiã da Leitura. O Livro na Praça se tornou um ponto de leitura reconhecido pelo MEC. Os Guardiãs da Leitura era um projeto desenvolvido nas bibliotecas públicas de Caxias. Outro projeto muito significativo para a nossa vivência, minha e dos meus alunos na época, foi o projeto conhecendo a cidade, né, registrando as paisagens de Caxias e descobrindo a poesia maranhense, numa articulação aí da natureza com o texto poético. Depois nós criamos o projeto Nasce uma Comunidade Leitora, que em 2019 recebeu o prêmio pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil de terceiro melhor projeto de leitura do Brasil. Eu estou fazendo essa retrospectiva para mostrar que o paradigma da minha vida, o que me moveu o tempo inteiro foi esse trabalho com a literatura infanto-juvenil, com a literatura também para adultos, porque foi uma opção que eu fiz na vida inteira. Ou seja, desde a minha formação enquanto ser humano,
eu fui impactada pela leitura, pela poesia. Após essas explicações da minha trajetória, eu volto aqui para essa nova empreitada. Por que me lançar nessa nova empreitada de um canal no YouTube? Porque eu preciso continuar falando do meu caso de amor. Não dá para ficar com esse amor clandestino só com a minha interioridade. Lembram do conto da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, em que ela fala da primeira experiência dela com o livro? Pois é, quero falar disso, continuar falando. Então, eu quero falar do sabor da leitura. Pronto, disse o nome do meu canal no YouTube, Sabor da Leitura. Porque assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso imaginário precisa de leitura. Precisa de ouvir a palavra na condição de arte. E por quê? Porque isso tangencia as nossas emoções, vai ao encontro do nosso imaginário, isso faz com que nós tenhamos conhecimento da nossa realidade e de nós mesmos, ou seja, ler literatura nos humaniza, através da arte, na condição materializada na palavra. Portanto, o nome do nosso canal tem tudo a ver com essa ideia de leitura como alimento do intelecto, do imaginário e como refinamento das nossas emoções. E então, para encerrar, o que vocês acham que eu vou fazer? Adivinharam? Eu vou ler uma poesia. Eu não poderia deixar de escolher o nosso poeta maior, que nasceu nesse chão, Gonçalves Dias. E a escolha não é só também por isso. Eu, quando fazia, creio, o 4º ano primário, que era assim que era denominado na época, eu li a primeira vez o poema de Gonçalves Dias, Não Me Deixes, no livro de leitura. Posteriormente, muito tempo depois, quando comecei a ler sobre, de forma mais reflexiva, para escrever os meus textos sobre a questão da leitura, me veio à memória como foi ler esse poema. Estava lá, guardado na minha memória afetiva. E eu lembrei que eu li várias vezes esse poema porque eu experimentava uma espécie de solidariedade com a flor. Porque o poema fala exatamente de solidão, de apego, fala de carência, né? Então, é um poema que me impactou naquela época e eu revivi essa emoção anos depois, muitos anos depois, e eu gostaria de compartilhar essa leitura, que é afetiva, para inaugurar o nosso canal Sabor da Leitura. Não me deixes. Debruçada nas águas de um regato, a flor dizia em vão a corrente onde bela se mirava. Ai, não me deixes, não. Comigo fica ou leva-me contigo dos mares a amplidão. Límpido ou turvo, te amarei constante, mas não me deixes, não. E a corrente passava. Novas águas após as outras vão. E a flor sempre a dizer curva na fonte. Ai, não me deixes, não. E das águas que fogem incessantes, a eterna sucessão dizia sempre a flor e sempre embalde. Ai, não me deixes, não. Por fim, desfalecida e a cor murchada, quase a lambeu o chão, buscava ainda a corrente por dizer-lhe que a não deixasse, não. A corrente impiedosa a flor enleia, leva do seu torrão. A afundar-se, dizia a pobrezinha, não me deixaste, não. Então, é isso. O nosso canal vai falar de leitura, compartilhar leitura, vai dar dicas para pais e professores como desenvolver o gosto pela leitura e não o hábito, porque o hábito é aquilo que a gente faz mecanicamente. E leitura de obra literária não pode ser uma coisa mecânica, tem que ser visceral, tem que ser relacional. E então é isso, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até a próxima!